Turminha, hoje a gente não vai fazer origami. Que absurdo, professora! Pois é, hoje nós vamos trabalhar a simetria. E a gente vai trabalhar a simetria de uma maneira muito legal. E eu tenho certeza que vocês vão adorar o que a gente vai fazer hoje. Eu não vou contar o que é. Vocês vão ter que ver o vídeo até o final para saber o resultado. Combinado? Mas a gente vai precisar da nossa amiga de sempre, a folha sulfite, tesoura, a minha é de ponta, mas a de vocês não pode ser, hein? Só se tiver a ajuda de um adulto. E eu vou usar canetinha. Se vocês tiverem canetinha, ótimo, porque a gente vai conseguir um resultado bem divertido. Se não tiver canetinha, pode usar o lápis de cor, pode usar o giz de cera, pode colorir do jeitinho que vocês quiserem. Tudo bem? Então a gente vai começar hoje, a gente não vai cortar nada por enquanto, a gente vai usar a folha do jeitinho que ela tá e vai deixar ela bem colorida, tá? Não tem uma ordem, não tem um jeito, vocês vão fazer do jeitinho que vocês quiserem. Combinado? Então agora vocês vão ficar aqui me assistindo pintar tudo na minha velocidade de flash e aí depois eu vou contar o que a gente vai fazer. Bom, gente, a gente terminou de pintar. Agora, vou fazer o seguinte, eu vou separar uma faixinha aqui embaixo. Não tem o tamanho certo, tá? Ó, como se fosse dividir em 3, tá bom? Se eu não dobrar nada numa aula nossa, não sou eu, né, gente? Vamos combinar? Então, ó, dobrei aqui bonitinho e vou cortar. E a gente vai fazer duas coisas diferentes, tá? Minha marquinha de tá aqui, ó. Estão vendo, ó? A sombra. Sabem aquele leque que vocês costumam fazer na sala de aula, que vocês vão dobrando assim? É isso que a gente vai fazer, tá bom? Ó. Então, dobrei para um lado. Vou dobrar para trás. Volto para frente. Volto para trás. Também não tem um tamanho certo, tá bom, gente? Como não é um origami, que é aquela coisa que a gente precisa fazer sempre as dobras muito certinhas, aqui a gente não tem essa obrigatoriedade do tamanho, tá bom? E o último. O importante é que ele fique com as pontinhas bem juntinhas, tá bom? Aqui, ó, o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai desenhar meio ser humano aqui. Oi, professora! A gente vai desenhar metade de um corpo humano aqui. Vou aproximar a câmera para vocês conseguirem ver bem o desenho, tá bom? Ó. Então, é como se eu pegasse uma pessoa virada de frente, tá? E dividisse o corpo dela no meio. Então, ó, a gente vai vir aqui, ó. Metade de uma cabeça, metade de um pescoço. Aí o braço a gente vai vir até a pontinha, tá? Já adivinharam o que a gente vai fazer? Já deu para adivinhar? A mãozinha vem até aqui. O corpinho, o tronco e a perna também, tá bom? Ó, a perna vem bem abaixinho até aqui. E a gente fecha aqui. E agora a gente vai cortar. Dá pra ver bem? Dá, né? Ó, a cabeça, o braço, metade do tronco e uma perna. Então, ó.
Agora, ó, então a gente fez meio corpo humano, né? Só que quando a gente abre, olha o que acontece. A gente tem o corpo humano inteirinho. Vou colocar do lado bonito, né, professora? Fica fazendo bagunça? Ficou pintando um tempão pra deixar pra gente do outro lado? Quando a gente abre, a gente tem essa brincadeira que vocês sempre fazem na sala de aula e que talvez vocês nunca tenham entendido que isso aqui é uma simetria, né? Então a gente tem aqui, ó, aquele risquinho da dobra bem no meio e os corpinhos aqui simétricos. Diferente daquela pintura, lembra que na segunda vocês fizeram uma pintura simétrica, né? Então dessa vez a gente não tem a simetria na pintura, mas a gente tem a simetria nos corpinhos, ok? A gente ainda não terminou com isso aqui, a gente vai guardar, porque eu já vou mostrar um negócio muito legal que a gente vai fazer. Então, fizemos, então assim, a simetria do corpo humano, né? Que ela é aquela simetria bilateral, tá? Que ela divide em dois lados, ok? Temos o risquinho aqui da dobra. Agora, a gente vai fazer a simetria radial. E essa, minha gente, eu vou contar. O negócio é muito divertido. Mamães, papais, sinto informar que as crianças, depois que elas descobrirem isso, vai ter pedacinho de papel pela casa inteira, porque é uma atividade muito gostosa de fazer, porque a gente só vê o resultado no final. Então, é sempre uma descoberta, tá? Então, aqui, ó, eu vou usar... Isso aqui é uma tampinha de uma latinha que eu tenho. Se vocês quiserem, podem usar de Nescau, que é um pouquinho maior, tá? O que vocês tiverem bem redondinho para usar como forma, tá bom? Então, façam quantos vocês couberem, quanto vocês quiserem e quantos couberem na folhinha de vocês. Professora, eu posso fazer de vários tamanhos diferentes? Pode fazer grande. Pequeno é complicado, tá? Já adianto que pequeno é mais complicado porque fica difícil de cortar. Esse tamanho tá bem legal, pode fazer maior se quiser. Poderia fazer um menor aqui, mas não vou, tá bom? Então, ó, conseguem ver que eu fiz a marquinha aqui? Vou recortar. Então, ó, tenho aqui 4 círculos, tá bom? Vamos fazer um por vez. Então, ó, tenho aqui, ó, a minha primeira bolinha, tá bom? Então, eu vou dobrar ela ao meio. A minha segunda bolinha, eu vou dobrar ela 2 vezes. Eu vou dobrar ela ao meio. E aí, vou juntar as 2 pontinhas. A minha terceira bolinha, eu vou dobrar 3 vezes. E vou juntar as pontinhas de novo. Para esse exercício é sempre nas pontinhas, tá bom? Tomem cuidado aqui, ó, aqui tenho as 2 pontinhas. Na hora de puxar esse aqui, das pontinhas não se separarem, tá? De ficar bem certinho. Então, esse aqui eu dobrei 3 vezes. E aí, o último, gente, já vou tentar dobrar 4 vezes, tá bom? Vai ficar um pouquinho mais difícil, ainda mais porque minha bolinha não é das maiores. E aí, agora vamos dobrar a 1, 2, 3, a 4ª vez. Tudo bem? E agora, gente, a gente vai fazer picotes aqui nesses nossos círculos cortados. Eu vou fazer os picotes, depois a gente vai abrir um por um e vai ver como ficou. Combinado? Então vamos lá. Só cuidado quando forem cortar nas laterais, para não cortar tudo, senão vai soltar, tá bom? Pode tirar um pedaço do meinho? Sempre pode, só não pode tirar tudo. Vai voar pedacinho, porque como fica mais difícil de cortar,
Acontece, tá? Depois vocês limpam antes da mamãe dar bronca, combinado? A gente pode até fazer bagunça na hora da aula de arte, mas a gente sempre limpa depois. Não é para deixar bagunça para trás para a mamãe, não, nem para o papai limpar. Cada um que arrume a sua bagunça, combinado? Turma, pode fazer qualquer tipo de recortezinho, tá? Esse que eu tentei fazer aqui é o mais difícil, ainda mais esse papel apertadinho. A professora é teimosa. Ela fala que é difícil, ela vai lá e complica a vida dela. Aí já tá gravando, não dá para desfazer, né, professora? Não façam isso que eu tô fazendo, de ficar puxando, porque pode rasgar o papel. É porque aqui eu fiz besteira. Nesse que é mais cheio de dobrinhas, façam cortes mais simples, tá? Até vocês pegarem o jeitinho. Tá? Então, ó, cortei de um lado, também posso fazer um cortezinho do outro, tá bom? Tá? Então, ó, tá cortadinho. Agora, esse aqui dá pra caprichar um pouco mais. Ele é mais fácil porque ele tem menos dobras, né? Então, ele não fica tão duro de cortar. Mas é isso, o não tem regra, vocês vão ver. Façam experiências, tá? Porque o resultado final é tão bacana. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vocês estão vendo? São muitos pedacinhos que saem voando. Tudo bem. Esse aqui eu vou tentar até fazer um corte mais redondinho aqui. Vamos ver no que dá, professora. Essa bagunça aí. O legal dessa aula é que ela não tem regras. Quer dizer, tem, né? Não pode cortar a lateral inteira. Então lembrem, se tiver muito difícil de cortar, pede ajuda para um adulto, tá? Não tem problema nenhum a gente precisar de um pouco de ajuda de vez em quando. Tá? O legal aqui é que vocês se divirtam. Sempre muito cuidado quando for cortar aqui na pontinha para não cortar a ponta toda, tá? Mas se cortarem também vão descobrir o que vai acontecer. Então, ó, cortei o segundo. Ah, esse aqui é facinho de cortar. Então, ó. Cortei. Agora, esse aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu sou uma pessoa muito romântica. Então, eu vou fazer meio coração aqui no meio, tá bom? Tá? Meio coração. E vou cortar. Acho que agora vocês já estão entendendo mais ou menos o que vai acontecer? Acho que sim, né? Vocês são muito sabidos. Vamos abrir? Vocês estão preparados? Então, deixa eu virar ele aqui. Ó. Vamos abrir o primeiro. É uma simetria, professora! Não é? Se a gente tem uma linha aqui, a gente tá dividindo esse coração, ó, bem ao meio, tá? Então, aqui a gente tem aquela simetria bilateral, que é dos dois lados. Agora, aqui sim, aqui a gente vai ter uma simetria radial. Só abrir as dobrinhas. E olha que legal! Então, ó, se a gente dividir ele aqui, ó, ao meio, esses dois lados são iguais. Se dividir aqui também ao meio, os dois lados são iguais. Então, a gente pode dividir em 4. Não é isso? Olha aqui. Dividindo ao meio, esse lado é igualzinho a este lado. Mas lembrando, diferente do trabalho que vocês fizeram na segunda, onde a pintura
era simétrica, nesse aqui a pintura não é simétrica, mas as formas sim, tá? Agora, ó, esse aqui também é um exemplo da radial, a gente dobrou em 3 vezes, lembram? Vamos abrir aqui. Olha que legal. Então, ó, também aqui a gente consegue dividir, ó. Ai, meu Deus. A gente pode dividir numa linha horizontal, numa linha vertical, e a gente também consegue dividir nas diagonais. Então, são várias linhas em diferentes posições que a gente consegue ter a simetria aqui na nossa mandala. Acho que eu posso chamar de mandala. Agora vamos ver a pichuchuquia? Vamos ver a pichuchuquia, professora! Lindas, né, as formas, e percebem que assim, a gente tem assimetrias e que nenhuma é igual a outra e tudo bem, porque elas são todas lindas. E a gente só descobre como vai ficar no final. Eu gosto muito desse trabalho de simetria. Agora, vamos fazer o que com isso, gente? Vamos guardar? Vamos colocar no caderno? Vamos guardar? Não, eu tive uma ideia muito legal e eu já vou mostrar pra vocês. Segura aí, já pega o pincel, já pega a cola e já pega um potinho com um pouquinho de água, que eu já volto pra mostrar pra vocês o que a gente vai fazer. Bom, gente, então tenho aqui, ó, um potinho. Esqueci de gravar pra vocês verem, mas tinha água aqui e aí eu joguei cola, tá? É só isso, água e cola. Não precisa ser muito, tá? Vocês podem ir fazendo a mistura de cola com água conforme vocês forem precisando para não gastar muito, tá bom? E aí, o que acontece? As minhas canetinhas estavam lá na caixinha que elas vieram, uma caixinha de papelão, e ela já rasgou todinha. E aí, eu tinha isso aqui guardado, veio um certificado aqui dentro, esse cone de papelão bem feio. E aí, olha o que eu fiz. Eu colei algumas mandalas aqui, ó. Estão vendo? Para decorar e deixar ela bem bonitona. Então a gente vai fazer isso junto. Por isso que eu falei que a canetinha é legal, porque a canetinha hidrocor, ó, tô só mostrando, eu tô misturando bastante a água com a cola para diluir bem, tá? Porque a canetinha, ela é a base de água. Então quando a gente passa o pincel com a água, a canetinha vai se espalhando, né? Ela mistura. Então, ó, o que eu faço? Começo aqui, então primeiro, ó, passo uma camadinha, tá vendo? Vou molhar mesmo, não tem problema porque vai secar depois, tá? Então passo um pouco aqui da minha cola com água. Vocês viram que ela tá bem aguada, tá, gente? Não tem problema, a gente já falou, a cola branca, ela é incrível. Agora aqui, como o meu, vocês estão vendo? Ele é arredondado, né? A melhor maneira da gente começar a colar, mesmo que ele seja numa superfície plana, é pelo meio. Então, coloquei ele aqui em cima, venho pelo meio, ó. Bem naquela linha da dobra do meio. E aí sim a gente vai para as pontas, porque aí a gente evita que amasse, tá? Gostaram? Agora eu tenho um lugar bem lindo para guardar as minhas canetinhas. Então me contem depois o que vocês acharam. Combinado? Então, então um beijo e até a próxima!